O que Deus mais quer de nós? É essa pergunta que nós temos que fazer hoje. E logo respondendo essa pergunta, Deus, o que Ele mais quer de nós é que nós venhamos dar ouvidos, é que nós venhamos dar crédito, é que nós venhamos dar atenção às suas palavras. E isso não tem a ver apenas com ouvir. Isso tem a ver com obedecer às suas palavras. É isso que Deus mais quer de nós. É que nós venhamos obedecer às suas palavras. E ele falou isso por tantas vezes. Se você procurar na Bíblia, aí, você pode achar Deus por tantas vezes pedindo o quê? Obediência. Isso não mudou no Novo Testamento. O Senhor Jesus fala sobre isso no Novo Testamento. Do mesmo modo como Deus fala também no Antigo. Então, quer dizer, durante toda a Bíblia, Deus ele pede a mesma coisa, obediência. É isso que ele mais quer de cada um de nós. É que nós venhamos dar ouvidos, dar crédito, dar atenção às suas palavras. E você sabe qual que é o problema nisso aqui? O problema é que muitas das vezes a pessoa ela não dá ouvidos àquilo que Deus está falando. Ela não dá atenção, ela não dá crédito ao que Deus está falando. Isso acontece com todos. Todos nós corremos o risco de passar por esse tipo de situação. E quando a pessoa faz isso, quando a pessoa não dá ouvidos àquilo que Deus está falando, o que ela está fazendo? Ela está desprezando a Deus. É exatamente isso, ela está desprezando a Deus. Quando a pessoa ignora o que Deus está falando, ela está desprezando a Ele. Agora a pergunta é, isso parece desprezo? Isso parece desprezo? Teoricamente não, porque às vezes a pessoa pensa que desprezar a Deus é você matar, é você se prostituir, é você usar droga. Também é, mas não é só isso. Não é só isso. Aquilo que falamos aqui também é desprezar a Deus. A pessoa não dá ouvido, não dá atenção àquilo que Deus está falando. O que ela está fazendo? Ela está desprezando a Deus. Mas às vezes ela acha que não. Às vezes ela pensa que não. Né? Porque ela faz o que? Ela ora, ela vai à igreja, ela lê a Bíblia, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Então, quer dizer, ela acha que por causa dessas coisas ela não está desprezando a Deus. Mas às vezes, Deus está pedindo para ela fazer algo e ela não, sabe? Não está dando atenção. A voz de Deus, ela não está dando atenção às palavras de Deus. Ela está fazendo muitas coisas. E às vezes muitas coisas boas. Mas tem coisas que Deus fala para fazer que ela não faz. Então perceba como funciona o desprezo. Né? Como o desprezo funciona. De uma forma que às vezes a pessoa não percebe. De uma forma que muitas das vezes a pessoa não se atenta. Né? E que às vezes ela acha que está tudo bem. Porque se nós formos olhar para o exemplo, por exemplo, das igrejas, no livro do Apocalipse, você vê que as igrejas, elas certamente pensavam que estava tudo bem. Que estava tudo certo, mas aí o Senhor Jesus vem e fala que não, que tem problemas com essas igrejas. E elas poderiam dar atenção a essas palavras ou ignorar essas palavras. Mas não iria adiantar ela fazer, em outras palavras, o que ele estava dizendo, que ele disse às igrejas, a maioria delas, não ia adiantar elas fazerem o que elas estavam fazendo se elas não fizessem aquilo que ele estava pedindo para elas fazer. Talvez a pessoa está fazendo muita coisa, mas Deus não está pedindo para ela fazer nada daquilo. Nada daquilo que ela está fazendo é o que Deus está pedindo para ela fazer. Ela está fazendo um monte de coisa, mas Deus não está pedindo para fazer nada. É como aconteceu com Saul. Saul fez aquilo que Deus não pediu para fazer. E Deus falou, né? Obediência quer e não sacrifícios. Foi o que Deus falou para Saul. O que Deus quer? Que dê ouvidos à sua voz. Não adianta eu sair por aí fazendo um monte de coisa se eu não fizer aquilo que Deus está me pedindo para fazer. Porque se eu não faço isso, eu estou desprezando a Ele.
você vê, por exemplo, a igreja de Éfeso. O Senhor Jesus falou, né, do muito trabalho, de que a igreja estava ali, sofrendo, tendo paciência, mas havia deixado o primeiro amor. Então quer dizer, havia algo errado, havia algo que precisava ser corrigido. E a igreja precisava dar ouvidos à voz de Deus naquele momento. Se ela não desse ouvidos à voz de Deus, ela estaria desprezando a Ele. Fazendo tudo o que estava fazendo e desprezando a Deus. É possível que isso aconteça? É possível. Olha os exemplos aí. Olha os exemplos das cartas às igrejas. É possível que a pessoa esteja fazendo diversas coisas e desprezando a Deus? É possível. Porque como falamos no início, o que Deus quer? O que Deus mais quer de nós? É que venhamos dar ouvidos à sua voz. É que demos ouvidos à sua palavra. É isso que Ele mais quer. Então se eu faço tudo, mas eu não faço isso, não adianta. Acontece como aquilo que o Senhor Jesus ilustrou. Os homens lá batendo na sua porta, dizendo que expulsaram demônios, fizeram milagres e tal, profetizaram, quer dizer, fizeram muitas coisas. Mas o que Deus estava pedindo para eles fazer? Abandona o pecado. Para com essas coisas erradas. E se eles não fizeram? Ficar do lado de fora. Então aí cada um precisa ver o que Deus está falando. Não adianta eu fazer aquilo que eu quero fazer achando que isso é o que Deus quer que eu faça. Eu tenho que ver o que Deus está falando para mim fazer. Eu tenho que dar ouvidos à voz de Deus. Eu tenho que ouvir a Deus. O que Ele mais quer é que venhamos dar ouvidos à sua voz, é que venhamos dar ouvidos à sua palavra. Porque nós, seres humanos, temos o costume, o hábito de querer fazer as coisas do nosso jeito, da forma como nós queremos. Mas com Deus não pode ser assim. Deus, Ele é Senhor. E o Senhor quer que o servo se submeta a Ele. E se o servo for servo realmente, o que Ele vai fazer? Ele vai se submeter. Mas se não for servo, ele vai continuar fazendo aquilo que ele quer fazer, achando que isso é aquilo que Deus quer que ele faça. A pior coisa que existe é Deus estar falando para a pessoa fazer uma coisa e a pessoa está fazendo outra totalmente diferente. Como demos o exemplo de Saul. Mas por que isso está acontecendo? A pessoa não está ouvindo, não está dando ouvidos a Deus. Ela está fazendo aquilo que ela quer fazer, achando que isso é o certo. Mas quem que mandou fazer isso? Quem que pediu para fazer isso? Não adianta eu fazer uma coisa que eu quero fazer, sendo que Deus não pediu para fazer isso. Eu vou ter problemas. Isso é o quê? Isso é desprezar a Deus. Parece desprezo isso. Para muitos isso não parece desprezo. Por quê? Porque a pessoa está orando, a pessoa está indo na igreja, a pessoa está lendo a Bíblia. Mas ela está fazendo aquilo que Deus não está pedindo para ela fazer. É como se Deus estivesse dizendo, eu pedi para você fazer isso. Mas a pessoa não está ouvindo. Ela está desprezando a Deus. E é como falamos e repetimos. Parece que uma pessoa que faz isso está desprezando a Deus. Parece que uma igreja, por exemplo, como a igreja de Éfeso, que trabalhava, tal, servia, tal, estava desprezando a Deus. Parecia. Se você olha, vamos até abrir aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Senhor Jesus falando aqui ao anjo da igreja em Éfeso. Ele diz, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. E tu achaste mentiroso. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Por exemplo, se você olha para uma pessoa que está agindo dessa forma, não suporta os maus, trabalhou, tem paciência, sofreu, não se cansou. Se você olha para uma pessoa assim, essa pessoa parece que está desprezando a Deus? Ela parece. Se você olha, por exemplo, para Saul, oferecendo sacrifícios ali,
Parecia que ele estava desprezando a Deus? Parecia? Não parecia. Parecia que ele estava agradando a Deus, parecia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas não era isso que Deus estava pedindo para fazer. Não era isso. Não era isso que Deus queria que ele fizesse. É como demos o exemplo. Quem mandou fazer isso? Foi Deus que falou para fazer isso? A pessoa não está ouvindo a Deus. Ela está ouvindo a si mesma. Ela está ouvindo a si ou a quem quer que seja, mas não está ouvindo a Deus. Ela está desprezando a Deus. Mas é como falamos e repetimos, não parece que está desprezando por tudo aquilo que ela faz. Por tudo aquilo que ela faz, ela acha que não está desprezando. Mas não é o que eu faço que diz se eu estou desprezando a Deus ou não. É se eu estou ouvindo a Ele ou não. Porque eu posso estar fazendo muita coisa como a igreja de Éfeso. Mas pode ser que nenhuma dessas coisas seja aquilo que Deus queira que eu faça. Ou que talvez eu esteja deixando a desejar. Eu esteja deixando coisas para trás, coisas que Ele quer que eu faça. Então entenda. O desprezo, como que acontece o desprezo? Quando a pessoa não dá atenção. Quando a pessoa não está ouvindo o que Deus está falando. Porque se ela não está ouvindo, ela não vai fazer aquilo que Ele está pedindo. A pergunta é, você está ouvindo o que Deus está falando com você? Você está ouvindo? Você está dando atenção ao que Ele está falando? Porque se isso não está acontecendo, você está desprezando a Ele. Você está desagradando a Ele. Talvez fazendo um monte de coisa, como a igreja de Éfeso. Mas Ele deixou claro que Ele tinha algo contra aquela igreja. E aquele algo que Ele tinha contra ela, se não fosse tirada, levaria ela a ser tirada. Isso é sério. Veja o que aconteceu com Saul. Desobedeceu, continuou resistindo em obedecer, acabou sendo tirado e se perdeu. Eu creio que ninguém quer ter esse fim. Eu creio que ninguém quer ter aquele fim que o Senhor Jesus conta, que muitos terão. Porque Ele falou, muitos me dirão naquele dia. Ele não falou que poucos dirão naquele dia, Ele falou que muitos. Então isso vai acontecer com muita gente. Muita gente vai chegar na porta, dizer, Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo outro. Eu comi contigo na tua mesa, eu estava lá na igreja, eu lia a Bíblia, eu orava, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Mas a pessoa não estava ouvindo. O que Deus estava pedindo para você fazer? Às vezes estava pedindo, sai de perto dessa pessoa, larga essa amizade, larga esse relacionamento, tira essa mágoa, tira esse orgulho, deixa de ser egoísta, deixa de ser malicioso, maliciosa, deixa de ser mentiroso, mentirosa. Para com isso. Era isso que ele estava falando, mas a pessoa desprezou. E é por isso que ele falou que muitos me dirão, Senhor, Senhor, Senhor. Fizemos isso, aquilo outro. Mas nenhuma dessas coisas vai garantir algo para essas pessoas. Por quê? Elas estavam desprezando a Deus. Estavam desprezando a Deus porque não estavam ouvindo a Ele. Ouça, meu amigo, minha amiga, ouça a Deus. O que Deus está falando com você? Será que você está fazendo o que Ele está falando? Será que você está obedecendo a Ele? Eu não posso ver isso por você, você tem que ver, se pergunte assim, meu Deus, eu realmente estou fazendo aquilo que o Senhor quer? Eu realmente estou seguindo a tua direção? Deus, vendo a nossa intenção sincera, verdadeira, Ele certamente vai nos mostrar. Mas o problema é quando a pessoa não está dando a mínima para isso. E ela segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então pergunte assim,
Pergunte assim: meu Deus, eu estou fazendo o que o Senhor está me pedindo, eu estou fazendo o que o Senhor está falando para mim. Mostra para mim, porque eu não quero errar não, Senhor. Eu não quero chegar lá no final e acontecer comigo como vai acontecer com muitos, porque o Senhor falou que isso vai acontecer com muitos. Eu não quero que isso aconteça comigo também. Eu quero que comigo seja diferente. Eu quero que comigo o Senhor abra a porta e diga: entra, servo bom e fiel. Então me mostra, Senhor, se eu tenho desprezado o Senhor, se eu tenho faltado em alguma coisa, se eu tenho estado em falta contigo, se em algo eu não tenho dado ouvido à tua voz, me mostra. Deus tem o maior prazer em ajudar e mostrar, mas Ele precisa que nós venhamos ser sinceros e reconhecer e perguntar a Ele, se perguntar: poxa, será que é realmente isso que Deus quer que eu faça? Será que é realmente esse caminho? Será que o que eu estou fazendo realmente é o que Deus quer que eu faça? E parar para ouvir a Deus. Eu me lembro, né, do que eu falei um tempo atrás para um jovem, né? Eu falei para ele assim: às vezes a gente tem que ouvir. Às vezes a gente tem que ouvir. Eu falei bem assim, sabe? Bem devagar, sabe? Até para enfatizar. E é isso que tem que acontecer, né? Às vezes nós temos que ouvir. Às vezes nós temos que ouvir. Aliás, às vezes não. Todos os dias nós temos que ouvir. Temos que estar ali ouvindo a voz de Deus. Porque é isso que Ele mais quer. É que nós venhamos dar atenção. É que nós venhamos dar crédito à sua voz. Se nós fazemos isso, meu amigo, nós estamos tranquilos. Nós estamos em paz. Por quê? Nós estamos de acordo com aquilo que agrada. Nós estamos seguindo a sua direção. Nós estamos seguindo o seu caminho. Mas quando isso não acontece, apesar de tudo aquilo que fazemos, há um problema. Um problema que precisa ser resolvido. Então, se olhando para tudo isso, você percebe que apesar das muitas coisas que você tem feito, você não tem dado a devida atenção, devido crédito a Deus, e você quer mudar essa situação. Fale com Ele agora. Fale com Ele nesse momento. Fale com Deus. Fale com Ele. Você tem uma chance, você tem uma oportunidade diante de si. Sabe, porque como falamos, Ele falou: muitos me dirão naquele dia. Muitos me dirão naquele dia. Se você não quer ser uma dessas pessoas, se conserte onde você está. Se corrija, se endireite, se acerte. Resolva esse problema agora. Com Deus, fale com Ele. E decida a partir de hoje dar ouvidos à voz de Deus. Está sempre ali ouvindo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? Está sempre ali dando atenção. Está sempre ali dando crédito, ouvidos à voz de Deus. Faça isso. Se você fizer isso, você vai acertar. Se você fizer isso, você vai agradá-lo. Você vai fazer a vontade dele. É como falamos, é isso que ele mais quer. É que venhamos dar ouvidos à sua voz, é que venhamos dar ouvidos à sua palavra. Se nós fizermos isso, certamente nós um dia estaremos com Ele no seu reino. Então, se você quer isso para você, faça isso. Dia após dia, até o final do caminho.